Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz. É com imensa satisfação que mais uma vez nós compartilhamos com os irmãos a palavra, trazemos ao seu coração aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar neste momento, nessa oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilhar a palavra. Eu fico muito feliz e quero agradecer a cada irmão que tem orado por nós, tem orado pela igreja, tem orado pela cidade, pelo nosso estado, país. Devemos continuar assim, clamando ao Senhor, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e entendendo que nós vivemos na dependência de Deus e que tudo que tem acontecido, Deus tem um propósito de nos ensinar algo. Eu quero compartilhar com vocês um texto que nós vamos falar sobre a prova do amor de Deus por nós. Se encontra em Romanos, no capítulo 5, do 1 ao 21, ou seja, todo o capítulo, para a gente então estar fazendo a nossa meditação na palavra e aprendendo um pouco mais aí da palavra de Deus. Os benefícios da justiça, que é o que nós vamos estar lendo aqui, conforme sugere aqui o texto da minha Bíblia. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos conciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava naqueles que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como que por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça
veio a graça de Deus a todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse as ofensas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, nós agradecemos a Deus por essa leitura esclarecedora, essa leitura que é muito clara a respeito dos planos do Senhor, do propósito do Senhor de nos salvar. Pai querido, muito obrigado pela tão grande salvação, pela transformação que o Senhor faz em nossa vida pecaminosa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui um tratado teológico a respeito da justificação, que vai falar dessa doutrina da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vai trabalhar, na carta aos Romanos, ele trabalha a questão da nossa suficiência em Cristo. Ele trabalha a firmeza da salvação. Ele trabalha o compromisso daqueles que um dia foram regenerados pela fé, daqueles que foram transformados por Cristo Jesus, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E ele então faz esse tratado. Deus demonstrou o seu amor por nós no pior estado que o ser humano chegou. Quando a palavra de Deus diz que o ser humano está num estado de podridão, de devassidão, o ser humano está num estado de que ele, por ele só, ele não consegue de forma alguma ser justificado. Então esta palavra nos é apresentada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um meio a não ser em Cristo para que pudéssemos ser justificados. Nós somos justificados mediante a fé, nós somos justificados em Cristo. Essa justificação nos garante acesso a Deus. É somente através da justificação que eu posso ter acesso ao Pai. A justificação nos mantém firmes na graça, que é o que nós acabamos de ler, e a justificação não é um mérito humano, tá? Eu mereci, eu sou justo porque eu sou uma pessoa boa, algo que eu estou conquistando, é algo que eu estou fazendo porque eu sou uma pessoa honesta no meu dia a dia e isso tem me feito justo, logo eu sou justificado pelas minhas atitudes. Isso não existe. A Bíblia fala que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. No plano de salvação, sempre apresentamos, e quando falamos do plano de salvação, 4 coisas fundamentais com relação à salvação que é importante a gente observar na palavra de Deus. E essas 4 coisas nós chamamos dos pilares, ou os fundamentos da salvação, que é a regeneração, quando Cristo olha para nós, miseráveis pecadores, condenados ao inferno, e nos regenera. Não é um ato que parte de mim, não é algo que eu faço para ser regenerado. O primeiro processo de Cristo na nossa vida é a regeneração, onde ele pega o homem e transforma ele num homem novo, onde ele pega a velha criatura e transforma numa nova criatura, onde ele pega um condenado ao inferno, condenado ao fogo e salva e dá a ele a salvação em Cristo Jesus. Essa é a regeneração. O outro passo que nós acabamos de ler aqui, que é a justificação. Justificados, pois, mediante a fé. A justiça de Deus é imputada em nós. Você não tem justiça suficiente para você ser salvo.
para ser salvo. Você não tem como ser salvo pelos seus atos de justiça, mas a palavra de Deus mostra que é em Cristo. Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aí diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos justifica, Ele nos santifica. Essa santificação também é Ele que dá, é Ele que faz em nós, e nós não temos condições de sermos santos. Nós somos pecadores. Então Cristo nos santifica. E a palavra de Deus diz que depois desse processo da regeneração, a santificação e a justificação, ela acontece na nossa vida para a glorificação, para que Ele venha nos buscar. Ele imputa em nós essa justiça. Ele nos torna cidadãos dos céus quando Ele nos regenera. O estado natural do homem ele é incapaz, por si só, de apropriar ou produzir qualquer um desses pilares aqui. Ele não pode produzir a própria regeneração, ele não pode produzir a própria justificação, ele não pode produzir a própria santificação e ele também não pode se salvar pelos seus méritos. Somente Deus pode fazer isso na nossa vida através da fé em Jesus Cristo. Somente Deus pode fazer isso. O justo, que a palavra de Deus fala, é aquele que é justificado por Deus, aquele que suporta todas as coisas, aquele que suporta todas as coisas. Olha só, ele vai falar que nós nos gloriamos, nós temos acesso a Deus pela fé, através da graça, nos gloriamos na esperança e na glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Sabendo que a tribulação ela vai produzir em nós perseverança, e essa perseverança é experiência, e a experiência é a esperança. E essa esperança ela não confunde, como diz aqui a palavra. Ela não confunde, porque é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, ele foi colocado em nós. O Espírito Santo foi colocado em nós. O Senhor nos deu. O Senhor outorgou a nós. O Senhor colocou em nós. O Senhor imputou em nós. Então o justificado por Deus, ele suporta todas as coisas, ele suporta a tribulação, ele suporta a doença, ele suporta a pobreza, ele suporta a enfermidade, ele suporta o que tiver que suportar. Ele suporta porque a esperança dele não está nas coisas dessa terra, a esperança dele não está na boa vida que ele leva, a esperança dele também não está em qualquer coisa terrena, mas a esperança dele está em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus diz que ele suporta, sabendo que a tribulação produz perseverança, e essa perseverança, experiência. Essa esperança, experiência. Interessante o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto, que por mais que o homem seja rebelde, por mais que o homem seja perdido, por mais que ele seja assim, a palavra de Deus aqui diz que antes éramos inimigos, éramos fracos, éramos distantes de Deus. Mesmo assim, Cristo se compadeceu de nós. Por mais rebelde, devasso, desgraçado, pecador, miserável que você seja, que o homem for, mas se ele for justificado por Deus, Deus o torna uma nova criatura. Deus o torna um cidadão do céu. Deus o torna um co-herdeiro com ele. Esse texto que nós lemos, ele nos informa que Jesus Cristo faz isso em nós. Ele pega a nossa situação miserável e ele nos transforma. O texto diz que antes nós éramos inimigos de Deus. Antes nós éramos inimigos. O texto diz assim, logo, versículo 9, logo muito mais agora sendo justificados.
pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira, porque se nós, quando inimigos, fomos conciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados. Nós éramos inimigos, a nossa natureza, a Bíblia nos diz que sem ser justificado, sem ser santificado, sem ser regenerado, sem passar por esse processo que nós vimos ali dos 4 pilares, a pessoa é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Deus. Talvez você poderia dizer assim, não, tu é doido, nunca fui inimigo de Deus. Sempre gostei de Deus. Mas a palavra de Deus diz que éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu para que fôssemos amigos dele, para que assim e dessa forma nós escapássemos da sua ira. Então a única forma de eu escapar da ira de Deus é reconhecendo Jesus. A única forma de eu escapar da ira de Deus é sendo imputado sobre mim esse ato de regeneração, justificação e santificação. Senão, a ira de Deus virá sobre aqueles que são chamados. E a Bíblia apresenta como inimigos de Deus. Pessoas que não têm compromisso sincero, verdadeiro, pessoas que não querem adorar ou servir a Deus. A justificação ela só foi possível por causa da morte de Cristo. Ela só foi possível por causa da morte de Cristo. O inocente pelo culpado. O inocente pelo culpado. O justo pelo injusto, que a palavra de Deus nos diz aqui. O justo pelo injusto. Talvez no nosso ato de justiça carnal você até nem aceitaria algo de alguém por você achar que é injusto a pessoa fazer algo por você sem você merecer. Ou lhe dar algum bem, ou lhe dar algum dinheiro, você não fez nada e tem pessoas que elas são tão sistemáticas, falam que eu não aceito, eu não mereci nada, eu não vou aceitar isso aí. A palavra de Deus diz que a salvação também nós não merecemos. A Bíblia diz que nós merecemos a condenação eterna, mas o Senhor, Ele nos dá, mesmo nós não merecendo, porque ali foi um justo sofrendo pelos injustos, um inocente sofrendo pelos culpados. Isso a palavra de Deus nos diz. E nos diz também que esse pecado que hoje aflora em nós, esse pecado que muitas das vezes domina a carne do ser humano, ele entrou no mundo por um homem. Adão, quando pecou, a natureza ali, com a sua natureza humana, entrou esse pecado no mundo, e esse pecado reinou no mundo por causa de uma pessoa. Todas as pessoas, porque todos pecaram, não existe exceção, todos, por causa de um entrou o pecado na humanidade, todos pecaram. O juízo veio sobre o mundo por causa de uma só desobediência e, consequentemente, a condenação também por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, por causa de um pecado, de um pecador, todos se tornaram pecadores. Mas aí a palavra de Deus ela apresenta esse tratado teológico dizendo o seguinte: assim como que por um entrou o pecado no mundo, por um também ele pode ser aplacado, ele pode ser perdoado. Mas Deus veio amorosamente para que eu e você não sofra o castigo da morte. Não sofra o castigo da morte. Aqui está dizendo o seguinte: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, quando eu entendo o amor de Deus por mim, mesmo sendo pecador, Deus provando que me ama, então eu preciso reconhecer o amor de Deus. Ele sofreu em nosso lugar.
Deus quer que você seja santificado por Ele. Deus quer que você reconheça o processo que Ele passou, a morte que Ele sofreu, a dor que Ele teve, para que nós pudéssemos ser transformados. O ato de justiça na cruz foi feito por causa de todos os homens, dá aos homens vida eterna. Assim como que por um entrou o pecado, por um também entra a libertação, que é Jesus. Jesus Cristo é a nossa única esperança para sermos justificados. Jesus Cristo é a nossa única esperança para ser liberto do pecado. Jesus Cristo é a única esperança para você ser liberto da condenação, do fogo eterno. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outra possibilidade. Somente Jesus. A igreja não pode te salvar. O pastor não pode te salvar. Sua mãe não pode te salvar. Seu pai não pode. Sua esposa, seu esposo não pode te salvar. Nenhum deles morreu na cruz por você. Somente por intermédio de Jesus a pessoa pode alcançar a salvação. Jesus Cristo é a única pessoa que pode mudar a situação da morte que reina ainda em sua vida. Talvez você nunca teve um compromisso sincero, verdadeiro com Cristo. Talvez você nunca teve no fundo do coração aquela paixão pela obra de Deus, aquele compromisso pela vida cristã. Talvez você não tenha sentimento ainda no seu coração que você não foi regenerado. Rapaz, eu não entendo ainda. Eu sou da igreja, eu vivo na igreja, eu faço parte de alguma coisa da igreja, mas ainda não tive aquela mudança no meu coração. Cristo precisa fazer a obra, a justificação ainda na sua vida. Não é possível você ser salvo por Cristo Jesus e não ter prazer nas coisas de Deus. Não é possível você ser um regenerado, justificado e santificado pelo poder da palavra, que nem nós acabamos de ver, e não sofrer mudança nos seus desejos e na sua vida. Não é possível. Jesus Cristo é a única pessoa que pode mudar essa situação da morte que ainda reina em sua vida. Se você não for justificado por Ele, você precisa confessar e entender, assim, que Ele provou o seu amor. Ele provou, Ele mandou Jesus. Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Talvez ainda falte essa paz no seu coração. Você ainda não foi transformado. E hoje você pode confiar. Você pode confiar que a multidão dos seus pecados... mas eu tenho tantos pecados. Isso vai me impedir de ter um relacionamento com Deus sincero e verdadeiro. A palavra de Deus diz que quando éramos inimigos dele, Ele nos justificou. Quando éramos inimigos dele, muito mais agora reconciliado com Ele. Reconcilie-se com Deus. Faça um compromisso com Deus. E o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor vai fazer uma grande transformação na sua vida. A multidão dos seus pecados não pode impedir você de receber a graça salvadora de Cristo. A palavra de Deus diz que quando você toma essa decisão, quando você faz esse compromisso com o Senhor, quando você tem essa experiência com Cristo, os seus pecados são perdoados. Você se torna uma nova criatura. Você se torna regenerado, que é o primeiro processo aí de Deus na sua vida, te transformando numa nova criatura. Justificado por Deus, santificado por Deus, com a certeza e a convicção de que você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida para lhe dar a certeza de vida eterna. Espero que seja esse o desejo do seu coração. E você pode orar, se entregando, se derramando, tomando essa decisão. Eu preciso dessa nova vida, preciso dessa experiência com Deus. Quero orar com você. Mais uma vez, ó Pai, nós te adoramos.
Mais uma vez nós glorificamos o Teu nome. Nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra clara, pela Tua palavra, ó Pai, que fala ao nosso coração. Onde nós, pecadores, miseráveis, condenados ao inferno, o Senhor nos olhou com misericórdia, nos salvou, nos transformou, nos justificou e santificou para estar na Tua presença. Muito obrigado, Deus. Abençoa, Pai, as pessoas que estão ouvindo e vendo neste momento essa pregação. Que eles possam também, ó Pai, ser impactados e transformados com o poder da Tua palavra. É a oração que nós fazemos, ó Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém.